Olá, como vocês estão? Bem demais? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos novamente ao canal Todo Tempo Podcast. Hoje você vai viver esse momento comigo e com o meu querido ali, Edson, que tá junto comigo. E aí, Edson? Tô na área. Tô escondido, mas tô aqui. Pronto. Vai estar junto comigo ali nesse bate-papo aí. E hoje eu tenho uma mensagem especial para vocês, como sempre. Mas gostaria de pedir para você aí curtir o nosso vídeo, você compartilhar com alguém. Não esse, porque você ainda não viu, né? Então você vê ele primeiro. E comentar também alguma coisa que você estiver gostando. A gente sempre olha os comentários e é um grande prazer respondê-los e ter essa troca. Então, na hora que você puder, dá uma curtida aí pra gente e compartilha com alguém que esteja precisando. Tem tantos vídeos legais aí que a gente tem feito. Aproveita dessa palavra. A gente faz com todo carinho aqui, com todo cuidado, e tenha certeza, Deus está com a gente nesse podcast e aí com você que tem curtido isso aí, que tem visto, e não só a gente, mas toda a palavra de Deus. E a gente sabe que Deus é bom todo o tempo. Então, a mensagem de hoje é uma mensagem especial que vai dizer sobre confie no Deus que você segue. Confie no Deus que você segue. Esse Deus que você escolheu seguir, é necessário, aquele que escolheu seguir esse caminho, é necessário ter muita coragem e confiança para seguir. Mas uma vez que você entra por essa jornada, esse caminho aí, é muito difícil a pessoa querer outro, porque é um caminho meio que parece que nenhum outro é suficiente como esse. E é engraçado como as pessoas como nós, que escolhemos seguir esse caminho, durante a jornada temos medos e dúvidas e nos questionamos durante, e isso é normal, né? É um negócio que, se fosse tão simples, ou se fosse, talvez não seja a palavra simples, se fosse algo que todos nós fizéssemos, soubéssemos fazer, essa que é a verdade, talvez não seria um caminho de descoberta, obviamente. A gente, muitas vezes, a gente está caminhando e traçando essa jornada com o Senhor, e a gente é como criança que não sabe muito bem o que fazer, muitas vezes, como lidar, como continuar, que hora que tem que parar. E mais ainda, quando você se torna adulto e tem a sua vida, a sua rotina normal, com os problemas normais e com as vontades e desejos pessoais que temos, às vezes as coisas saem do trilho. E muitas vezes também as coisas não parecem como são. E quando você tem um problema, o lance é seguir confiando no Deus que você escolheu seguir. Continuar mantendo a confiança no Deus que você escolheu seguir. Continue. Apenas continua. Tipo, eu tenho pensado sobre esse caminho aí, e quando o problema aparece, quando a questão aparece, você pode ter um problema aí ou não, ou pode vir um problema a seguir ou não,
Mas o que importa é que em algum momento a gente vai passar por alguma questão, alguma situação. E o que traz pra gente mais dúvida, medo, é quando você não consegue enxergar a maneira com a qual Deus vai solucionar aquele problema. A maneira com a qual Deus vai te dar as ferramentas para seguir com aquela situação. E aí, a palavra, as coisas dele, elas são boas para ensinar a gente sobre exatamente isso. E a gente hoje aqui vai fazer a primeira parte de 3 vídeos que a mensagem é: continue seguindo o Deus que você escolheu. Continue seguindo o Deus que você escolheu seguir. E o Edson vai lembrar dessa história. Você também aí que já viu o nosso podcast, a gente já falou dessa história. Mas hoje eu vou apresentar um novo ponto de vista, porque sempre tem. E você pode estar precisando exatamente desse ponto, dessa mensagem, exatamente desse lugar onde eles estavam. É uma história do povo que era escravo no Egito e Moisés decidiu, por um chamado de Deus, tirá-los de lá. E aí Moisés, a gente já sabe, tem êxito na história, ele consegue atravessar o mar. E aí o povo é tornado livre a partir daquele momento e segue no deserto com Moisés. Para quê? Para qual lugar? Para a terra prometida, para o lugar maravilhoso que Deus prometeu a dar a eles. E nessa história, quando eles saem do Egito, atravessam o mar e estão no deserto, do deserto onde eles estavam, a caminhada até a terra prometida, Edson, eram de 11 dias, cara. 11 dias. Logo ali. Isso. Tu não vai falar no microfone hoje, não? Porque hoje tu tem microfone. Hoje eu tenho. Pertinho, né? Como se fosse um bairro. Pertinho, cara. Os caras andaram 11 dias no deserto. E aí, o que acontece? Em Números 13, eu deixei separado aqui pra gente. Números 13, eles estão de frente pra terra, velho. De frente pra solução de todos os problemas. E olha que interessante. Deus fala assim pra Moisés: Moisés, envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviará a todos eles que sejam seus príncipes. Quer dizer, o líder de cada tribo que eles tinham, né? E observe, grave esse pedaço. Mande eles em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Eles foram lá reconhecer só um negócio que Deus falou: a terra que eu dou, o presente que eu mesmo estou dando para eles. E aí, beleza, a gente já sabe da história que os caras vão e volta. Quando eles chegam nessa terra para espiar, eles passam 40 dias andando pela terra, reconhecendo, vendo a terra, vendo os povos que moravam lá, vendo toda a terra, fazendo realmente uma geografia da terra inteira. 40 dias eles passaram fazendo isso que Deus mandou. Dá uma olhadinha, é como se Deus estivesse dizendo assim: dá uma olhada aqui no presente que eu vou te dar. E aí, você olha aquele presente tão maravilhoso e você fala assim: não, isso aí não pode ser pra mim, não. Não é possível. Só que, quando eles voltam, o que é mais legal é que quando eles voltam de lá, no versículo 31,
Ó pra você ver, Edson. Eles veem um monte de coisa que eles não gostam e um monte de coisa que eles gostam. Inclusive, eles trazem de lá um cacho de uva, que é um negócio enorme, assim, porque a terra era muito próspera e trazia... Era uma terra que gerava frutos que hoje em dia o pessoal injeta aqui esse trem lá, né? Que é pra fruta crescer, né? Então, um negócio de hormônio, essas coisas, né? Mas lá era natural, era benção mesmo, o trem vindo da terra direto. E aí, para eles carregarem um cacho de uva, eles levaram... Eram 2 caras com um pedaço de madeira e eles penduraram, amarraram esse cacho de madeira ali e era um cacho enorme, assim, grandão. E eles levavam no ombro, assim, 2 homens para carregar um cacho. Pra você ver como é que a terra era. E aí... Os caras chegam de volta, Moisés fala, e aí, como é que tava lá e não sei o quê? Os caras jogam um banho de água fria em Moisés e em todo o povo que estava reunido ali e falam que lá tem caras gigantes, que a terra é boa e tal, mas toda fortificada com grandes muros, muralhas, e os caras que moram nessas coisas são guerreiros grandes, maiores que eles, fortes. Enfim, eles veem um monte de coisa que não é boa, ok? Que eles teriam que enfrentar. A única coisa que Deus mandou foi: vai lá olhar a terra, o reconhecimento da terra. Já era deles. Que eu vos dou. Exatamente, já era deles mesmo. E aí, eles veem esse stand de cara lá e ficam com medo. E fala assim, no versículo 31. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia observado. A terra que eles haviam observado, eles difamaram. Eles diziam assim, ó: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Olha o que eles estão falando. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Eles se sentiam igual gafanhoto perto deles. Olha pra você ver o que esse povo fez, só. E aí, o povo todo que estava escutando aquele trem, tá escrito aqui no 14, número 1, versículo 1, puseram-se a gritar e o povo chorou muito aquela noite. Olha pra você ver. Os israelitas ficaram tristes, man. Aí ele fala assim, ó: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. Por que Yahvé nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presas aos inimigos as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros. E ainda, para cereja do bolo, para encerrar, eles falam assim, ó: escolhamos um novo líder e voltemos para o Egito. Essa é a palavra. Olha pra você ver, mano. E é isso que eu tava pensando, Edson. Veja bem, velho. Os caras estavam na boca da terra prometida ali. Sim. E ainda assim estavam escolhendo voltar para onde eles saíram, que era o lugar pior para eles estarem. Agora olha pra você ver. Exatamente. Cara, quando Deus manda você fazer uma parada, man, seja ela qual for, seja ela vender o carro, seja ela dividir relações, seja ela não estar em volta mais dos meus amigos, seja ela romper com tais lugares, quando ele pede para você fazer alguma coisa, nesse caso aqui ele vai lá, fala assim: vai lá reconhecer o lugar que eu vos dou. Ele pediu para que eles fizessem uma coisa. E é curioso, cara. Deus sabia de todos esses caras que estavam ali. Ele sabe, quando ele te pede uma parada, de todos os problemas que você vai ver quando você começar a trilhar o que ele te pediu. Ele sabe que tem coisas
que quando ele fala assim, siga pra cá, que você vai até mesmo querer desistir. Tipo, ele sabe que você vai ter dúvida. Ele sabe que você vai questionar aquele que te lidera. Deus já sabia de tudo isso aqui. Mas mesmo assim, ele faz a gente trilhar essa parada, mano. A questão aqui é que realmente, quando Deus pede pra gente uma coisa, ele não vai poupar que os seus olhos vejam aquilo que você mais teme. Ele não vai poupar que você passe pela realidade das coisas que são difíceis. Porque realmente, você falou ali agora, o medo parece contrapor a fé. E quando você muitas vezes fica com medo, você às vezes duvida de muitas coisas, inclusive do Deus que você escolheu seguir. Por quê? Porque adiante de você vê os problemas de uma maneira insolúvel. Porque diante de você não quer nem ir aos problemas, porque antes de você chegar neles, você já começa a chorar, igual fez esse povo aqui. Aqui está dizendo que eles choravam. Não é curioso isso, cara? Como Deus, sendo Ele onisciente, sabendo de todas as coisas, Ele faz você ir. Por que Ele falou assim? Vai lá só dar uma olhada antes. Por que eles não já possuíram direto? Tem um negócio que o pessoal fala que é mais ou menos assim. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque então, o medo não vai passar. Entende? Então, isso é interessante pra gente perceber o quão o medo é poderoso, cara. E perigoso. E perigoso. Porque se você não tiver consciência de que o medo existe e que você precisa ir com medo mesmo assim, né? Lógico, você vai com medo acreditando no Deus que você tem, né? Mas o medo, ele é aquilo que eu falei aquela hora, ele é o contrário da fé, né? Então, na verdade, não. Na verdade, você não tem que ir com medo, você tem que mudar a forma de ver. Pronto. Né? Pra poder você não ter mais o medo. Ter a fé no lugar do medo. O medo... Eu fui falando, eu mesmo fui mudando de ideia conforme eu fui falando. O medo é o jeito de pensar de uma pessoa que tá abandonada, cara. Tipo assim, o medo é uma maneira de pensar, ou a incerteza, a insegurança, o medo, o recuo, a desistência, o fracasso de uma coisa que você cria, e aí ele só existe enquanto você não fez aquilo que precisa ser feito. Isso que você falou, você tá com medo, faça com medo mesmo. Siga com medo mesmo. Enquanto você ainda não cumpriu o que precisa ser cumprido, aquilo pode ser que esteja presente ali. E quem disse que Deus disse assim, ó, você não vai ter medo? Ele disse, não tenha medo. Por quê? O que você vai ver vai ser meio sinistro, tá? Mas eu tô aqui, fica tranquilo, não tenha medo. Foi isso que ele falou. Ele não falou, não vai ter medo não, fica tranquilo, vocês vão passar na boa. Não é à toa que Davi escreve, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ele não falou, tô passando aqui no vale das flores, vale da sombra da morte, mano. Ele tá vendo coisas ali que são de temer, cara. É engraçado isso, tô pensando numa cena aqui. O cara, você botei uma criancinha assim em cima da mesa, sei lá, e você tá longe dela, você fala assim, pula pra cá. Aí ele faz assim, não vou. Aí você fala pra ela, não tem medo não, vou te segurar, pula. A hora que ele resolve pular e ele pula, não é que ele pulou sem medo, mas ele pulou com uma confiança. Então ele teve um medo, mas ao mesmo tempo ele teve uma confiança que você ia segurar ele. E ele pulou com medo, mas com confiança. Essa observação é muito boa, velho. Porque ao mesmo tempo, quando você vê um vídeo de uma criança fazendo isso aí, ou uma cena, você vê que a pessoa que quer segurar a criança estabelece um vínculo ali
e uma relação, olho no olho e tal, e fala, pode vir, vem, vem. E a criança vai confiando mais. Cada vez que essa pessoa tá mais ali presente, essa pessoa vai ganhando uma confiança até, se joga, né, cara? E quando ela chega no final, ela faz o quê? Ela ri, se diverte, pô, e entende que aquilo ali tudo era um lugar... E aí o que ela faz? Vai pular de novo. Vai pular de novo. E aí o medo deu lugar a uma diversão, uma coisa bacana, uma coisa... Essa é a aventura com Deus, cara. Não é assim o degrau da fé, cara? O degrau do, tipo, confiar em Deus, porque é uma escolha, cara. A cada momento que a gente passa alguma questão, você precisa escolher de novo, manter e confiar. O que eles não fizeram. Só que toda essa galera aqui, eles não seguiram, bicho. Eles realmente recuaram. Quer dizer, eles rejeitaram a provisão de Deus. Eles creram mais no problema e no que o problema causou a eles do que no próprio Pai que disse, a terra que eu vos dou. Não disse como, não disse de que maneira, não disse com que ferramentas. O Senhor é que é o Deus, não é a gente. Você não precisa saber tudo, eu não preciso saber tudo. A gente precisa caminhar conforme o que Ele pede. Se Ele pediu apenas siga, e seguir muitas vezes, pode ser somente, como o Edson falou, confiar e pular. Não é fazer uma coisa, outra. Muitas vezes é só seguir orando na prática, seguir fazendo as suas orações, seguir lendo a palavra, seguir conhecendo a palavra, seguir se relacionando com Ele, seguir tentando ouvir a voz do Espírito e fazendo com que o Espírito direcione as suas decisões. E não tenha medo quando uma decisão vir a você. Ou, se tiver medo, consulte primeiro. A palavra, ela norteia a gente. Porque nada que está fora dos valores e princípios da palavra vai estar acima da sua vontade. A sua vontade vai estar pautada nas coisas que você entende da palavra. E quando você duvidar de uma decisão que você precisa tomar, peça ao Espírito que confirme com a paz dele. Você vai ver que o medo, ele pode estar ali, mas haverá uma paz. Você vai ter uma paz ali, que essa paz vai confirmar que a decisão é a melhor a ser tomada. E essa paz vai continuar com você durante o momento que você for executar, realizar aquilo que você tem que fazer. Portanto, todas as vezes que você estiver de frente a uma situação, a uma questão, aquilo que você vai enxergar não pode te fazer recuar. A fé que Caleb teve, que foram um desses homens que estava aqui, e Josué, a fé de Caleb e Josué eram 12 homens que foram olhar a terra. 10 deles recuaram e apenas 2 falaram, a gente pode, porque o Deus que a gente está e que a gente escolheu seguir, Josué bem disse, eu e a minha casa serviremos ao Deus que a gente conheceu. Quando você estiver nessa situação, o ideal é o quê? Seguir crendo no Deus que você escolheu. Não importa se você tem a solução virá dele. E a fé, como está em Hebreus 11, vou até ler aqui para vocês. Hebreus 11, que a gente conhece, mas eu quero fazer questão de ler para vocês. A fé é a certeza de que haveremos de receber
o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. É a certeza daquilo que haveremos de receber. É a certeza de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Já dizia o nosso querido Davi, que falava: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho eu falta. Eu não tenho falta porque Ele está comigo, é só por isso. E Ele fala: em verdes prados me faz descansar, para águas tranquilas me conduz em paz, em tranquilidade. Ele mesmo te faz descansar e te conduz. Lembra que Pedro andou sobre as águas. Cristo disse: vem. E ele, vendo que uma água não poderia sustentar um homem em pé, foi mesmo assim. Lembra que Davi enfrentou um gigante. Davi estava de frente a um homem ali, um guerreiro. E ele não olhou para tudo que ele tinha, mas ele olhou para o Deus que ele escolheu seguir, que ele estava. Lembra que Moisés, com os caras todos atrás dele, estava de frente para um mar acuado. E ele só tinha um Deus para salvar ele, mais nada. E o mar se abriu. Lembra que José se manteve fiel quando tudo parecia derrotado. Se manteve, escolheu Deus, o mesmo Deus que nós. Lembra que Abraão deu o seu próprio filho, levou o seu filho para ser sacrificado. Quantas coisas são problemas. Abraão saiu de casa sem ter nenhuma terra para ir, ele não sabia, ele só saiu. Pedro dormiu na cadeia e os anjos foram soltá-lo. Quem dormiria e ficaria em paz em plena cadeia? Somente aquele que escolhe esperar nas mãos do inevitável, nas mãos de quem pode resolver todas as coisas. Hoje a gente vai encerrar por aqui, lembrando que vão ser 3 vídeos que vão dar para você a noção e o porquê você escolheu esse Deus aí que a gente segue. Ele é o Deus que não te deixa ver tudo. Muitas vezes a gente vai ver o que não é fácil. Mas não foi isso que parou a vontade de Deus e nem parou o teu propósito, as coisas que vão vir até você. Josué e Caleb entraram na terra prometida, mas os que desistiram não viram e nem provaram da boa terra. O meu desejo é que você continue firme, que você siga, não desista, siga, e Ele te fortalecerá, te dará o poder diante das muralhas, dos soldados fortes, dos inimigos, sejam eles quais forem. Siga firme, tamo junto nessa, porque esse canal sabe, e você também, que Deus é bom todo o tempo e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Ele. Sábado a gente se reencontra para a continuação desse vídeo. Até lá, 19 horas, eu te vejo. Valeu? Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês, a família de vocês. Boa semana. Valeu, Edson. Alô. Até o próximo.